Boa noite, boa noite. Hoje temos aqui uma live super de gala, super séria, com a conselheira federal, Flávio Maia, como vai? Olha aqui a Daniela Campos Libório, que já chegou. Conselheira federal da OAB para São Paulo, já vai chegar. Vamos falar sobre a proposta. Oi, conselheira! Olá, conselheiro. Tudo bem? Como vai, presidente? Presidente, tudo bem? E aí? Uma satisfação. Estou vendo aqui meu amigo Flávio Maia. Olha foi chefe só. do jurídico do Banco Central aqui no Rio de Janeiro. Está em São Paulo agora há muito tempo. Olha nós aqui. Maravilha, maravilha. Então, tudo bem? Sobe tudo um pouquinho ótimo aí, porque está cortando a sua testa aqui. Melhorou? Melhorou. Aí, tá bom, centralizou agora. Maravilha, e aí, obrigada. tudo bem? Como tudo é que ótimo. vai? Graças a Deus, tudo muito bem. Estou à disposição aqui para a gente ter um bom papo essa noite, trocar umas ideias, aperfeiçoar nossos projetos. Vamos lá. Vamos falar sobre a proposta de cotas para a advocacia negra na OAB, proposta Exato. Que está com uma grande repercussão no meio da advocacia, no Conselho Federal, nas seccionais. A conselheira Adriana tem uma proposta, o desembargador, o conselheiro André Costa, lá do Ceará, também tem uma proposta, e o conselheiro Rony, de Pernambuco, diretor da ESA, também tem umas propostas, e nós vamos tratar disso tudo aqui. Já convidei também os conselheiros para virem aqui falar sobre isso, e a gente inaugura esse assunto com a conselheira Daniela Libório. Daniela Libório, e aí? Fale um pouco de você antes de a gente entrar no assunto, que é a conversa que eu gosto de iniciar. Tá? Bom, presidente, a questão é a seguinte: eu sou de São Paulo, né? Há 30 anos lecionando na PUC de São Paulo, e, na verdade, a minha temática ela nasce já na década de 90 com a questão do direito urbanístico e estudo das cidades. E quando eu entro nessa área, acabei por me deparar por cidades muito desequilibradas. Então, acabei me envolvendo com o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, me tornei presidente por 2 mandatos do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, e ali justamente fizemos uma associação de direitos humanos, né, que eu gosto de chamar de direitos urbanos também, com cidades inclusivas, com a questão da territorialidade, pensamos a questão de gênero, a questão de raça, a relação de inclusividade, e que nasce aí muito forte a pauta do direito à cidade. Então, considerando que a nossa vida contemporânea é uma vida urbana, né, nós temos que enfrentar as cidades para podermos ter um estado social mais equilibrado, né? Isso não é uma pauta individual, isso é efetivamente uma pauta de qualquer estado que se diga republicano. Então, Perfeito. O meu foco, o meu nascedouro é o trabalho de direito urbanístico e de cidades inclusivas e da pauta de direito à cidade. E a questão de raça e gênero tem tudo a ver com isso. Sabe aí, que... Imagina. Não sei se você sabe, o meu mestrado aqui na UERJ foi em Direito à Cidade e Urbanismo, né? Com o Ricardo Lira, com a Solange, essa galera toda, que era da área de Direito Ambiental. Eu presidi a Associação Brasileira de Advogados Ambientais, com o Piero Pedro aí. Bom, eu estava muito mais na área de Direito Ambiental do que a questão racial, só que a questão racial foi me puxando e eu acabei quase que deixando o direito ambiental para lá, mas muitas coisas elas têm propostas ligadas, né? As ferramentas são as mesmas, né? O que eu acho muito importante é que o direito ele não tem um fim em si mesmo. Não é uma relação de instrumentalidade para que seus instrumentos funcionem bem, para que a justiça funcione bem, não. O que tem que funcionar bem é a sociedade.
E o direito é um instrumento de realização social, né? E, portanto, as matérias que têm como direito material, né, a relação de direitos humanos, de direito urbanístico, de direito ambiental, que tem o direito material muito forte, são, para mim, os direitos estratégicos de realização social. Por mais que hoje na pauta do dia, a portaria, né, do procedimento, às vezes é mais importante do que os direitos humanos, mas nós temos que insistir no resgate do nosso Estado social democrático, né? E a nossa pauta tem tudo a ver com isso, né, Dani? Pois é. Eu acabei lidando muito com isso na OAB já há muito tempo, porque desde 99 a gente tem a primeira conferência da OAB. Sabe que a OAB nunca tinha tratado desse até 99. Olha que incrível. É absurdo, absurdo, né? E o Herman Baeta, eu tive lá com o Babalaô Ivani, tive com o Carlos Alberto Medeiros e com o falecido advogado Sérgio Martins. Fomos pedir para fazer um evento paralelo, que era o nome do evento, que ficam na órbita Hoje são eventos especiais. E aí ele disse, o Herman Baeta, que era o presidente da Comissão de Temário, ex-presidente do Conselho Federal, ex-presidente do IAB, disse, eu tenho um painel sobrando aqui que eu guardei. Sempre quis fazer muito isso. E aí... Ai, Jesus! Aí que foi criada essa primeira intervenção, onde veio o ministro Nelson Jobim, veio o Joaquim Barbosa, que era meu colega de OAB, meu padrinho de ex-casamento, e a doutora Diva chegando aqui. Maravilha. E aí veio o Nelson Jobim, veio o Edio Silva, veio o Arruda e veio um palestrante americano, Higginbotham, de Georgetown University. Foi a primeira vez que foi falado esse assunto. E sabe quem era o conselheiro federal que fez o relatório desse evento? Adivinhar? Não sei. Marcos Vinícius Furtado, em primeiro mandato de Conselho Federal. Olha aí, sempre precursor das boas causas. Por isso é que ele foi tão importante para a criação da Comissão da Verdade da Escravidão Negra. Bem, então, agora já fizemos essa esquentada aqui, eu queria que você falasse da sua proposta para a advocacia negra no Conselho Federal, falasse das outras também, no que elas diferem, no que elas se somam, para a gente chegar, porque obviamente que o Conselho Federal ele vai aprovar talvez a proposta de todo mundo junto, né? Com certeza. Com certeza. O primeiro, assim, eu acho que a questão, existem alguns pressupostos. Um deles ninguém está competindo com ninguém. Assim, isso é fundamental. Eu acho que vem muito mais... Eu penso que quando a sociedade ela emerge com várias situações simultâneas, é como um inconsciente coletivo que, na verdade, se torna consciente coletivo. Ou seja, não há por que, retardar mais determinados ajustes de inserção social nas instâncias, principalmente de poder e políticas e institucionais. Então, não há por que prorrogar mais essa situação. E a OAB é uma casa da democracia e da representação da justiça. Então não tem por que nós não fazermos a nossa lição de casa, né? Já que nós estamos aqui também para defender a sociedade, então a questão é que a própria OAB ela tem que fazer a sua representatividade interna. Nesse sentido, eu acho que todas as propostas que apareceram, e que podem eventualmente ainda mais aparecer sobre a questão racial e a questão de gênero, elas vêm reforçar o reclamo de vários segmentos dentro do Conselho Federal. Então isso não é de uma cabeça. É muito importante que te diga isso. Nós temos
na verdade, várias seccionais participando, vários institutos externos participando, não é? E existe uma força-tarefa a justamente poder fazer com que dentro da OAB a gente possa fazer essa alteração. Então eu vou colocar aqui o que significa a minha proposta, e aí que eu acho que ela é um pouco mais ampla, e aí a gente pode fazer um paralelo com as outras propostas que estão ali. Bom, então eu estou fazendo parte de uma comissão especial de revisão do sistema eleitoral da OAB, então eu estou integrando essa comissão. E ali eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto com a concordância de todos os membros ali, que tem representantes de várias seccionais e presidentes de seccionais, para fazer uma leitura na perspectiva de raça do sistema eleitoral da OAB. E aí, depois de conversar com várias lideranças negras femininas do sistema OAB, não é? Porque eu não posso achar que esse é o meu lugar de fala, eu tenho absoluto reconhecimento que esse não é o meu lugar de fala, mas entendo que eu ocupo um espaço institucional em que a postura antirracista ela tem que ser absolutamente visível e afirmativa, né, e proativa. E aí, nesse sentido, conversei para entender qual seria a baliza de uma eventual proposta, e nesse sentido cheguei, vamos dizer assim, a quase como uma frase síntese estratégica nesse sistema. Qual é? De forma objetiva agora. Que toda chapa, né, que for protocolada para a eleição da OAB, então subseção seccional, né, e aí nós não estamos falando do Conselho Federal, porque não há uma chapa específica de Conselho Federal, mas de subseções e de seccionais, que estas chapas, elas tenham que ter proporcionalidade racial, respeitada a paridade de gênero, na instância respectiva. E o que significa isso? Significa que se eu estou numa subseção do Mato Grosso, aquela proporcionalidade racial verificada na atualização cadastral é aquela que deve refletir dentro da chapa. Se eu estou numa seccional do Nordeste ou do Sul, é justamente essa proporcionalidade racial dentro, né, das perspectivas de divisão de raça que seja feita na atualização cadastral. Então isso resolve, na verdade, as falas de vários colegas ou de reclamos de que a proporcionalidade racial pelo Brasil é muito diferente. Então eu tenho uma realidade no Amazonas que é muito próxima da indígena, eu tenho uma realidade na Bahia em que tem um volume muito grande da população negra, né, e é da advocacia negra, ao passo que os estados do Sul dizem que não tem a mesma proporção, ou de índios ou de negros, e que, portanto, eles ficariam aí com muitas dificuldades de registrar suas chapas. Então, trazendo a ideia da proporcionalidade racial, respeitada a paridade de gênero, dentro da instância respectiva, isto resolve essa equação e faz essa estabilização na representação institucional. Bom, essa seria a regra. Para que ela possa ser aplicada, precisa fazer uma atualização cadastral, o que é diferente de um grande censo da advocacia, que entendo que deva ser feito, mas ele é complexo, ele é amplo, ele vai ter que ter uma contratação específica para isso, e vai demorar sabe-se lá quanto tempo. Então, o que eu pontuo é que deva haver uma atualização cadastral, que é alguma coisa que no sistema eletrônico dá para fazer, né? É alguma coisa que técnicos conseguem fazer. Enquanto não estiver sendo feito isso, tem uma regra de transição, e essa regra de transição é que deverá haver 30% de representantes da advocacia negra, né, em cada chapa, enquanto não houver a atualização cadastral. Então, na regra de transição, é 30% da advocacia negra, com paridade de gênero, e depois da atualização cadastral, respeitar a proporcionalidade racial que se apresentar naquela instância respectiva, subseção ou seccional. E aí, então, isso acaba estabilizando alguns reclamos, inclusive já que já estão surgindo muito justos no Conselho Federal, né, de iniciativa de outros conselheiros, com relação, por exemplo, à advocacia indígena, que também quer 30%. Bom, então, no final das contas, como é que vai ficar isso tudo? Que conta é essa? Essa equação de proporcionalidade racial estabiliza todas essas inserções necessárias.
A do conselheiro André, se estou traduzindo corretamente, porque eu não quero tirar o lugar dele de falar, e eu tenho certeza que ele vai ter essa oportunidade, diz respeito a 30% da advocacia negra nas instâncias de lideranças do quadro da OAB. Então, aí, isso, na verdade, acaba atendendo a uma relação de instâncias de poder dentro da OAB, dentro das diretorias, não é? Mas que se for, por exemplo, adotada a minha proposta, se ela for efetivada no Conselho Pleno da OAB, então essa cota de 30%, é claro que ela vai estar inserida dentro dessa proporcionalidade racial. Então, que pode estar, se for 40% de advocacia negra, então essa proporcionalidade ela vai ter que se espraiar em várias funções, em vários órgãos, que pode ser numa caixa de assistência, que pode ser no conselho, que pode ser na diretoria, e da proposta do conselheiro André, que vai ter que ter necessariamente nos cargos de direção, né? Então, essas são propostas já um pouco mais em andamento ali. A minha proposta de proporcionalidade racial teve aprovação por maioria dentro da comissão. Deu uma travadinha. Não sei se a trava é aqui ou se é lá na conselheira. Alguém está ouvindo? Agora, travou e voltou. Então tá. Então a minha proposta ela foi aprovada na comissão. Então já vencemos essa primeira etapa, já foi apresentada para a comissão que o doutor preside, não é? Já foi apresentada também para a comissão da promoção da igualdade racial da colega Silvia Cerqueira, que também já aderiu, e eu tenho tido notícias que essa ideia, né, da proporcionalidade racial com paridade de gênero, ela está realmente se espraiando como uma possibilidade muito factível de resolver esta equação. E reforço aqui, isto não é da minha cabeça, essa proposta é resultado de muito debate com lideranças femininas negras do sistema UAB e também com adesão de vários segmentos. Então, eu me sinto muito acolhida e muito confortável para trazer aqui, muito mais como uma representante do que, na verdade, como uma autora. Muito bem. Na Bahia que não vai dar, né? Esses números aí, porque a Bahia, ela tem 84% de população negra, preta e parda, então esses números de 30%, mas a OAB também de lá, e a gente conhece o Conselho Seccional da OAB da Bahia, não tem tantos advogados negros lá, né? Aí vai ter que resolver como é que vai ficar, né? No caso da minha proposta, isso é resolvido. Porque se tiver, eventualmente, 60% da advocacia negra na Bahia, vai ter que ter 60% de candidatos dentro daquela chapa. A minha proposta, ela não fecha em 30%. A minha regra é a proporcionalidade que apresentar dentro daquela instância. Então, se a seccional tem 50% de advocacia negra, então vai ter que ter 50% de representantes dentro de cada chapa protocolada para ser condição de registro. É condição de registro. Né? Eu advogo há muitos anos nessa área, conselheira, e aqui no Rio, quando começaram as cotas na UERJ, aqui no Rio, foi as primeiras cotas que existiram na universidade, foi aqui da UERJ. A gente começou a fazer os amigos da corte, eu com o IARA, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, e lá na Bahia com a UNEB, com a reitora Ivete Sacramento. E aqui existiam primeiro foram 3 leis. Então você tinha cotas para estudantes de origem do colégio público, pretos e pardos, e a questão da renda. Eram 3 cotas diferentes. E, com isso, elas se somavam. Aí depois foi feita uma outra lei para as cotas ficarem interseccionais e terem um limite, mas elas todas
serem trabalhadas ali dentro. Mais ou menos isso que se procura fazer. Mas isso foi uma grande discussão, todos tivemos que fazer um aprendizado, e isso foi caminhando ao longo dos tempos. Existiram 3 ações diretas de inconstitucionalidade que não foram julgadas, porque toda vez que tinha que a ação era pautada para ser julgada, o Frei Davi corria aqui e mudava a legislação, aí informava lá, mudou a lei. Nessa época o entendimento era que fazia extinguir a ação direta. Então eu preparei 16, com a procuração de 16 entidades do movimento negro, e a gente não levou a julgamento até que chegou a DPF 186. Bem, e depois a ADC 41, que foi feita pelo Conselho Federal. Eu estou dizendo isso porque isso ainda vai ter muito pano para manga, vai ter muita discussão, mas é a hora da OAB se posicionar. A senhora acha que pode o Conselho Federal não tomar nenhuma decisão e jogar isso para depois? Então, a minha maior preocupação é muito mais com o processo do que com a votação. Porque eu acho que a proposta está muito bem arranjada. Eu acho que a proposta ela resolve muito essa questão. Mas nós estamos, primeiro que nessa fase pandêmica, tudo ficou muito atrapalhado, né? O fato de nós não podemos estar presencialmente nos lugares, no Conselho Federal, de podermos conversar com os conselheiros, de explicar das coisas como são. Então, por exemplo, está tendo muito projeto, então designação de relator, onde é que está, as coisas não são mais físicas. Então, eu fico muito mais com receio do vagar do processo, né, de onde está, com quem está, pautar, relatar, do que, na verdade, com a própria votação. A minha aflição é um tanto quanto isso. E se nós conseguirmos votar essa proposta até outubro, então ela já está em vigência para as eleições do ano que vem, o que seria uma maravilha. Não é? Porque nós temos noção de que várias seccionais já começaram a fazer a atualização cadastral. Né? Várias seccionais já estão avançando nesse sentido. Então, se for aprovada essa proposta até outubro, significa dizer que várias seccionais já vão começar a conseguir implementar. Não é algo de grande dificuldade, como eu falei, é diferente de um grande censo da advocacia, que tem o seu papel necessário, mas não é disso que nós estamos falando, né? Então, fazer atualização cadastral na perspectiva de raça não tem nenhuma dificuldade a ser feita. Mato Grosso do Sul, eu acho que sim, Goiás já aprovou, Amazonas já está fazendo, Paraná acho que já aprovou, São Paulo está debatendo para fazer atualização cadastral. São alguns que eu lembro, mas não só. Então, acho que seria muito exequível se for aprovado em outubro, mas nós temos uma aflição com esse time de conseguir fazer esse encaminhamento. Eu acho que precisaria de uma força-tarefa para levar para a reunião do Pleno em outubro. Essa seria a nossa melhor perspectiva. Essa proposta aí do cadastro, da autodeclaração no cadastro, ela começou com a Comissão Estadual da Verdade da Escravidão da OAB aqui do Rio. Nós fizemos ainda, quando Santa Cruz era presidente aqui, nós pegamos, havia uma iniciativa aqui de se colocar, mas só colocar para seccional. Isso não adianta. Isso você tem que colocar para toda a categoria. Então, nós fizemos a proposta para aqui, para o Rio, e mandamos para todas as outras 26 seccionais. Depois, quando o presidente Luciano Bandeira assumiu, nós reiteramos. E a proposta lá do OAB de Goiás foi aprovada. Eu fui lá sustentar, porque eu fui intimado, meu nome da diretora da OAB Mulher aqui, que assinou a segunda leva de ofício, a doutora Marisa Gáudio, e eu fui lá sustentar pessoalmente, junto ao Conselho Seccional da OAB de Goiás. Inclusive, a conselheira ia votar contra, disse, mas a OAB da seccional não pode propor essa mudança. Eu sei que não pode. E essa foi a sustentação oral. Mas, ao aprovar, ela faz política e joga, e todos os conselheiros entenderam que a conselheira Maura Domiciana pediu vista e acabou mudando o voto. E eu expliquei, olha, é política, né? Os outros conselheiros, as outras seccionais vão sabendo disso. Enfim, e a senhora acha, conselheira federal,
Daniela Libório, que pode não haver não tem ainda o conselheiro federal designado para relatar no Conselho Federal essas 3 propostas? Olha, eu não consegui ter conhecimento até agora, nós solicitamos isso, estou aguardando a resposta da designação de relatoria para essas propostas. E eu não sei o que a diretoria ou o presidente de Santa Cruz vai decidir, se vai ser um mesmo relator para as 3 propostas juntas, ou se ele vai designar um relator. O mais adequado é que fosse efetivamente uma relatoria para esses projetos todos, para poder haver essa compatibilização da perspectiva racial. Mas nós estamos aguardando essa resposta, né, com uma certa ansiedade aí para ver com quem devemos conversar, porque faz parte justamente da política institucional. Nós estamos nas relações sociais, né? O direito é nada mais do que nessa arte das relações sociais. Então, a designação de relatoria, ela vai trazer consigo, né, a necessidade, a possibilidade de nós abordarmos, explicarmos, nos colocarmos para ter a melhor compreensão possível com relação ao projeto e levar ao cabo, como eu falei, a votação do Conselho Pleno, né, que é a nossa instância deliberativa máxima, e aí na reunião de outubro, que seria o melhor dos mundos. Então, essa é a perspectiva nossa. Estou aguardando a designação da relatoria. Na sua opinião, conselheira federal, Daniela Libório, isso se soma, atrapalha, ajuda, não tem nenhuma interferência com a questão da paridade dos 50% para a mulher, que também está em votação, paridade de gênero? Olha, eu não entendo que haja qualquer problema. Por quê? Porque, independente da questão racial, a representação feminina, já de maneira muito constatada, porque os cadastros, eles vêm na divisão, com a questão, né, de divisão de gênero, de sexos, né, homens e mulheres, então nós já temos esse ranking, e que há uma representação que é um pouquinho maior até do que 50% nos cadastros que existem do país. Então, no sentido quantitativo, estrito sensu, não há nenhum problema. Enquanto o projeto da paridade, ele se iniciou antes, e ele está bastante consolidado pelo país afora. Eu acho que já pelo menos 23 seccionais já fizeram adesão ao projeto, se não me falha a memória, né, 23 ou 24 seccionais. Ele caminha muito bem, de forma muito consolidada, e aí quando eu venho com a proporcionalidade racial, eu já coloco essa compreensão. Proporcionalidade racial respeitada a paridade de gênero. Então eu já incorporo essa questão da paridade de gênero dentro da proporcionalidade, entendendo que realmente isso é um caminho sem volta, no bom sentido, né? É um processo de evolução, de ajuste, que, sob essas 2 perspectivas, eu acho que nós estamos para virar uma grande página da nossa história e começarmos a escrever uma outra, atualizada, no século XXI, e tendo a advocacia que realmente representa a advocacia nacional. A OAB tem que ser a representação concreta da advocacia nacional. E aí nós estamos fazendo justamente, fazendo parte desse grupo que está fazendo essa atualização, o que me faz muito orgulhosa desse processo. Muito bem. A OAB, embora ela tenha feito muitas coisas de 99 para cá, nesse aspecto ela já podia ter tido alguma iniciativa, né? Eu tenho dito, e tive a oportunidade de dizer isso no plenário do Conselho Federal, quando a gente fez a candidatura para as vagas do CNMP e do CNJ, e algumas mulheres negras daqui da Comissão da Verdade da Escravidão Negra entenderam que deviam ter candidaturas negras e resolveram que ia ser a minha e a da desembargadora Ivone Caetano, que é a diretora da Igualdade Racial. E aí nós fomos lá concorrer, obviamente só para constar, mas eu pude dizer, e ficou gravado lá, que é preciso escurecer o Conselho Federal da OAB. A gente nem tinha nessa época essa proporção que o conselheiro André depois anunciou, né, de ser o único
conselheiro federal negro do Conselho Federal dentre 81 conselheiros. E aquele discurso, que acho que foi em novembro, outubro do ano passado, que está gravado, dizendo assim, olha, é preciso escurecer esse Conselho Federal. A OAB já apontou o dedo para as universidades, apontou para o Ministério Público, apontou para a própria administração pública federal, apontou para os tribunais. E quando é que ela vai apontar para si mesma, né? Era um discurso que eu tive a oportunidade de fazer. E acho que até passou da hora. Então, me parece que é muito bem-vinda esse momento, e a senhora, assim como os demais conselheiros, estão de parabéns, porque esse momento é um momento em que o Conselho Federal está tomando posição. A senhora acha que isso vai ter, assim, repercussões nas seccionais, na política da OAB? Eu não tenho dúvida de que terá, porque o trabalho interno que nós estamos fazendo nessa comissão de revisão do sistema eleitoral, as conversas dentro dos conselhos das seccionais, não é? Já tem saído alguns artigos, já tem havido movimentação em outros institutos da advocacia negra, não é? Porque a advocacia, ela não se resume à OAB, né? Nós temos vários institutos, inúmeros institutos jurídicos, seja ou não da perspectiva racial, que estão atentos com isso e já estão espraiando justamente, consolidando essa situação. Então, eu não vejo retorno ao status quo anterior, a verdade é essa. Como o senhor acabou de dizer, o doutor acabou de dizer, já passou do tempo da OAB fazer esse ajuste. Né? Por que não fez? Por que essa inércia? Né? Então agora eu acho que eclodiu isso tudo nesse ano, vindo e pipocando, para dizer de uma forma, né, num jargão bastante comum, pipocou pelo país essas iniciativas dentro do sistema OAB, para justamente já solapar, já resolver, já institucionalizar, já alterar as normativas necessárias. Não há quem possa dizer que não é para ser feito. Então é um tipo de proposta que muito dificilmente alguém vai dizer, eu sou contra. Talvez, como eu falei, algumas seccionais ou subseções dizerem que aqueles 30% ali não são viáveis porque existe só 5% da advocacia negra. Então, quando eu entro com a proposta de proporcionalidade racial, isso é resolvido. Porque se na atualização cadastral, naquela subseção, tiver 5% da advocacia negra, então essas 5% deve estar representado dentro de uma chapa, não é? Na proporcionalidade de 5% dentro da chapa. Se eu tiver 50% da advocacia negra, 50% da chapa vai precisar ser representado pela advocacia negra. Então, essa proposta, tanto que dentro do grupo da Comissão de Revisão Eleitoral, nós não tivemos nenhum deles contra. Entendeu? Por mais que seja só o conselheiro André que fosse da advocacia negra dentro da comissão, todos os outros somos brancos, não é? Ninguém esteve contra, ninguém conseguiu contradizer a proporcionalidade racial, não é? Porque não há como combater isso. Então, eu acho que a gente conseguiu realmente encontrar uma formulazinha que pode totalmente esse jogo, sabe? Então, na verdade, então, se somaram as três propostas e saíram com uma deliberação na comissão eleitoral, né? A proposta na comissão eleitoral eu fiz com a leitura das advocacias das lideranças femininas negras do sistema OAB, né, na qual a própria Diva faz parte, Silvia Cerqueira, Maria Silvia, também acabei falando com Chiara, eu falei com várias lideranças para entender e ter essa perspectiva, resolvemos essa equação, não é? Mas é o que eu falei no começo, a proposta que nós fizemos, que vem como resultado de muita conversa, ela não combate e ela não se antagoniza com as propostas de inclusão da advocacia negra. A do conselheiro André, ela é muito objetiva, muito específica, que é para o cargo de liderança. O que nós estamos trazendo é para o sistema OAB como um todo. Né? Eu não estou trazendo especificamente para as funções de liderança, estou trazendo que é para chapas de OAB de todas as subseções e de todas as seccionais do país, a proporcionalidade racial. E aí isso é como você disse,
para escurecer o sistema OAB, como um todo. E eu não vi, não sei se estou errado, mas eu não vi mencionar as listas do Quinto Constitucional. Está correta a minha visão ou eu estou errado? Então, isso vai ser debatido, isso seria debatido aí na situação de procedimento, por uma relatoria. O conselheiro André coloca que isso tem que ser colocado também para as listas de quinto, né? Como coloca, por exemplo, para as caixas de assistência, para as diretorias de OAB, existe um debate se colocaria ou não para as ESAs, para as escolas superiores. Então, essa perspectiva de representação nas funções de liderança, como é que elas seriam projetadas, em que órgãos e instituições? Se for pelo estatuto e pelos regimentos, então, por exemplo, a ESA não é um órgão dentro desse sistema, lista de quinto não é, mas nada impede que na discussão desse processo seja feita a listagem de onde vai haver essa representação, além das próprias órgãos diretivos, entendeu? Então não há ainda um fechamento a esse respeito. Eu acho que seria fundamental que nas listas de quinto, sim, tivesse. Então, dos 6, nós temos que ter pelo menos ali 2, né, da representação da advocacia negra, e nesse sentido, dentre os 6, também 2 mulheres, podendo ou são, não, por exemplo, seria uma advogada negra, um advogado negro, e mais uma advogada indígena ou branca, ou etc., dentro da composição das listas do quinto. Isso seria o nosso melhor encaminhamento. Está entrando aqui na live, eu queria só fazer esse registro, que é a vice-presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB daí de São Paulo, já tivemos a presidente, agora a vice, que é a querida doutora Simone Henriques, que aproveito para dar os pêsames, né, que faleceu o pai dela ontem. Então vai aqui meu carinho, meu respeito pela doutora Simone Henriques. Estamos aí nos associando às mensagens que já ocorreram nas nossas listas dos Zaps. Pois então, doutora Daniela Libório, nós estamos aqui 20 minutos do final da live. Eu quero reservar o tempo para a senhora falar o que a senhora bem quiser todo aí, antes de eu passar para os meus agradecimentos. Então, bom, eu vou aproveitar para somar um pouco da nossa conversa sobre a perspectiva de raça, daquilo que vem me sensibilizando, que é a questão da territorialidade, e aí isso dá para puxar também para a advocacia e da advocacia negra. O que significa isso? Esse estudo que eu tenho procedido nas últimas quase 3 décadas a respeito das cidades, né, tem me mostrado que essa cidade desigual, ela também tem cores desiguais. Né? Uhum. Então, a população periférica, ela é extremamente vulnerabilizada no atendimento de infraestrutura, por exemplo. Eu vou começar a pontuar alguns exemplos, com relação, por exemplo, à infraestrutura. Muito bem, se eu tenho a advocacia, uma parte da advocacia negra, que é também a população periférica, que com muito sacrifício fez ali o seu curso de direito, que passou na OAB, muitas vezes em cursinhos populares, que já são ofertados em vários lugares. Muito bem, como é que vai fazer o seu deslocamento para o fórum? Como é que vai ter, na verdade, acesso a equipamentos de tecnologia para fazer os uploads dos processos, para ter as audiências? Então, o que nós vemos é que a representação dentro das cidades, e principalmente dentro das áreas metropolitanas, elas são muito cruéis, inclusive para a advocacia que está empobrecida, uma parte está muito empobrecida, e a advocacia negra periférica que está realmente aí estigmatizada. Sem acesso e sem chance a melhores perspectivas de trabalho. Então, imagina agora na fase da pandemia, com as OABs fechadas, com os tribunais aí bombando com as suas audiências, com os juízes e os magistrados cheios de, desculpa a terminologia, salamaleques, com dificuldades, que não pode isso, que tem que aquilo, e etc., com as testemunhas que o advogado tinha que levar, mas tinha que guardar uma distância, tem que ter uma internet razoável. Esse advogado, essa advogada, não é, ali, periférico, que não tem acesso à internet, que está no seu celular,
né? Qual é a infraestrutura que nós damos nessa cidade para essas pessoas? Né? Como é que ele rompe essa barreira? Né? Como é que ela rompe essa barreira desse ciclo de manutenção de pobreza e de exclusão? Então nós temos que refletir muito sério, né, com relação a uma parte até dos nossos colegas, como é que a gente realmente convida parte dessa população que faz os cursos de direito, que consegue a carteirinha da OAB, como é que a gente faz para esses colegas e essas colegas romperem a perpetuação do ciclo de pobreza. Esse advogado, essa advogada que chega ali para uma audiência, não é, com rapazes e garotas que às vezes não têm 30 anos, ganhando 30 mil reais por mês, e esse advogado que já está 20, 30 anos ali na labuta, ganhando 2, 3 mil reais por mês, e o juiz, a juíza, reclamando do Estado, às vezes do terno, ou da roupa que essa advogada e advogado se apresenta, né, em processo de arrogância, em processos dolorosos do nosso Estado. Isso me condói demais. Então, assim, o que eu vejo é que os desajustes e os desequilíbrios, as desigualdades no nosso país, eles aparecem de uma maneira muito grave na cidade. É a cidade que vai mostrar essa vulnerabilidade, esse desajuste, essa desigualdade, e que ela é muito cruel, porque a cidade é um ambiente artificial. É diferente se você mora no campo, se você mora numa chacrinha, se você mora numa fazenda. Você ganhar um salário mínimo e morar numa chacrinha no campo, numa cidade pequena, você vive bem. Você tem o seu porco, sua galinha, você vai nadar no rio, o teu pasto é teu campinho de futebol, todo mundo se junta para matar um porco, fazer um churrasco, entendeu? Agora, um salário mínimo numa cidade grande te joga para debaixo da ponte. A relação ela é totalmente diferente. É uma cidade de anônimos, é uma cidade cruel. Você só consegue beber água se você pagar por ela. Então a gente não tem direito a morar direito, a beber uma água, a ter um transporte. E a advocacia, tem uma parte da advocacia que está nessa relação de empobrecimento periférica e que realmente não tem o dinheiro para pagar uma OAB, para ter roupas, entre aspas, adequadas para se mostrar perante magistrados e magistradas tão doutos e tão elegantes, com suas roupas importadas, com o Ministério Público tão soberbo com as suas leituras de Alemanha, França e Estados Unidos, entendeu? Enquanto aquela advocacia ali está malemar conseguindo ler a apostila que o colega passou, né? Conseguindo acessar jornais de acesso gratuito, enquanto o outro está lendo o Washington Post, ou sei lá o que mais, das outras línguas. Então, é um ambiente de muita desigualdade e de muita crueldade. A OAB precisa estar atento a isso. Então, a questão de trazer a proposta da proporcionalidade racial para dentro da OAB é para humanizar a OAB, sim. É para desencastelar a OAB, sim. É para ela sair do gabinete, é para ela sair do castelo, é para ela entender como é essa advocacia que está aí no dia a dia e na sua labuta. Não é? Então, existem pessoas... Eu conheci e conheço pessoas maravilhosas dentro da OAB. Eu não estou falando das pessoas que compõem a OAB, mas a instituição per si, ela está encastelada. Então, cada um de nós que está dentro do sistema OAB cumpre um papel, hoje em dia, muito importante, de aproximar essa instituição encastelada a uma instituição democrática, colorida, social e que seja realmente parceira do operador e da operadora do direito. Ainda há uma distância muito grande. Por mais que muita gente dentro da OAB tenha muito boa vontade, mas nós não estamos precisando mais de boa vontade. Nós estamos precisando de transformação. Eu acho que é o papel que você está representando, Adani. É o que eu, na minha agulhinha aqui, na minha cabeça de alfinete, eu posso fazer também. E que cada um de nós podemos fazer essa roda girar, mudando a instituição OAB e aproximando ela da advocacia real. É isso que eu penso. Deixa eu registrar aí só a presença do querido Estevão Silva, presidente da ANAM, Associação Nacional da Advocacia Negra, que está aqui dando o apoio, o prestígio da presença dele aqui. Doutora Daniela Libório, a senhora falou coisas importantes e que vão ter muito peso nessa discussão toda. Eu penso que
a OAB não tem caminho de volta. Ela está numa encruzilhada aí, embora naquele grupinho lá dos presidentes de comissões nacionais, nós tenhamos visto algumas manifestações até de, vamos dizer assim, de achincalhe com as propostas de algumas pessoas que estavam pouco informadas das reais situações. E ocorre que nós já vimos também isso quando da DPF 186, que julgou o sistema de cotas na OAB, na Universidade de Brasília, na UNB, e também o conselheiro federal que foi representar, não sei se você sabe dessa, é um famoso causo, né? É um causo de Minas Gerais. Mas o conselheiro federal que foi na audiência pública representando a OAB, 40 especialistas, ele foi lá para dizer que o Conselho Federal não tinha uma posição, se era contra ou a favor das cotas para negros na universidade. E eu era ouvidor nacional da CEPI, eu tinha me licenciado do IARA, e era ouvidor nacional da CEPI. E fiquei muito irritado, e saí de lá, juntei a meia dúzia que estava lá, estava o Dogival, Marcelo Dias, Júlio Romário, e fomos lá no OFIR, o presidente do OFIR. Disse, OFIR, eu estou muito zangado, porque como é que a OAB, que se mete em todos os temas da República, não sabe se ela é a favor ou contra da inclusão dos negros na universidade? Aí ele disse, calma, Dani. Ele disse isso porque nós realmente não sabemos. Não é a minha opinião. É exatamente, tem que ser votado no Conselho Federal. Nós vamos fazer uma votação aqui, aí iniciou o processo interno. O Luiz Viana Queiroz e a Silvia foram nomeados, que nessa época ela era conselheira federal, e demorou um ano para o Conselho Federal julgar. E aprovou, depois a OAB entrou como amigo da corte, e, enfim, foi tudo bem. Aqui tem uma pergunta, doutora Francisca Leite. Doutora Francisca Leite foi membro da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB da Paraíba. Sou ouvidora geral e membro da Comissão de Combate ao Racismo e de Direito Racial da OAB da Paraíba. E a fala do doutor Adame muito me contemplou. Mas ela não pergunta nada, não. Mas e doutora Francisca, membro da Comissão de Combate à Discriminação Racial. Então, doutora Francisca Leite está dando aqui a sua opinião. Eu não sei se eu desativo esses comentários, mas agora também está já quase no fim. Eu quero agradecer muito, doutora Adriana Libório, dizer que é uma honra, um privilégio que a senhora esteja envolvida assim, com tantas... as mulheres realmente estão botando para quebrar, não só na OAB, mas como em outros lugares todos da vida. E eu tenho o prazer e a honra de estar sempre convidado nos eventos das mulheres negras. No outro muito dia, estava a comissão da mulher e a comissão da promoção da igualdade, e só tinha mulheres negras do país inteiro, e só o presidente Santa Cruz lá, e eu. Então, ontem também teve uma atividade aqui no Fórum Estadual de Mulheres Negras, e eu também era um dos poucos homens que estavam lá. Então, sempre é muito importante essa ligação, né, com as demandas das mulheres negras, e isso me honra muito. Eu quero deixar, nos 6 minutos e mais um pouquinho que falta, a senhora falar o que a senhora tiver vontade aí, e que achar que deve, e usar todo o tempo aí, só porque o pessoal diz, você fala demais, deixa o convidado falar. Então, para que não digam isso, a senhora tem pelo menos 6 minutos, ou mais, tem mais um pouquinho que a gente começou, deve ter uns 8 minutos a falar o que quiser, até o reloginho chegar aqui. Então, por favor, conselheira, fale muito à vontade aí. Olha, eu acho que o que eu tenho percebido é que, para mim mesmo,
para Daniela, pessoa, advogada, profissional, cidadã, tem sido um ano de profunda transformação sobre essa perspectiva racial. Eu nunca me senti racista, mas esse ano eu entendi a diferença entre não ser racista e ser antirracista, né? E senti isso, e estou tentando fazer esse processo de transformação, e aqui vai o meu depoimento como mulher branca de classe média, porque estou circundada de mulheres negras fabulosas, que têm me ensinado cotidianamente, não é, o que é ter garra, o que é ter discernimento, o que é lutar pela boa causa, não é? O que é ter lucidez, em saber da sua própria história, saber para onde quer ir. Isso me provocou e mexeu muito comigo, que é justamente tentar entender, será que eu sei tudo isso de mim mesma? Né? Será que nós, mulheres brancas, sabemos de onde nós viemos, o que, que nós estamos fazendo aqui, onde é que nós estamos querendo ir? Não é? Será que a gente também não está sendo usada demais da conta, não? Será que a gente também não deveria fazer um processo de autorreflexão e entendermos melhor o nosso papel na sociedade? Porque isso também está faltando muito, eu acho que entre as mulheres brancas. Então, para mim tem sido um ano de muita aprendizagem, as companhias de lideranças negras femininas, e é como o presidente acabou de dizer agora há pouco, não é? Tem muita mulher negra maravilhosa, mas homens negros maravilhosos, que têm agora tido, assim, é tardio, ainda é pouco, mas eu acho que é uma avalanche, é um tsunami irreversível, que é mostrar toda essa riqueza de perspectiva, de cultura, de raça, não é? Que nós devemos colorir o mundo. E não é ser só preto, ou ser só branco, ou ser só índio, ou ser só... Não interessa a cor, né? No final das contas, somos todos seres humanos. Eu vejo desta maneira, e é claro que isso tem trazido problemas gravíssimos. Nós temos problemas de higienismo, nós temos aí os nazismos, nós temos os fascismos, né? Nós temos essas escórias da humanidade, mas nós temos mais do que isso, né? Que entender o nosso próprio processo, a companhia, né, da advocacia negra para mim tem sido riquíssima, tem sido um grande prazer, tem sido uma linda aventura, e eu tenho tido a oportunidade de aprender mais sobre mim mesma estando junto da advocacia negra. É muito importante e muito interessante como isso está acontecendo. Então, para mim, é um processo irreversível. Para a Daniela, é um processo, eu não posso voltar atrás, eu não quero voltar atrás no meu próprio processo. É um convite que eu faço, né, para todos os brancos e brancas que se atrevam a caminhar nesse sentido, né, no sentido da ação antirracista, de desconstruir também as suas falas, os seus raciocínios. Nós somos levados historicamente a ter preconceitos na fala, no gesto, na compreensão. Então a gente tem muito trabalho pela frente, mas é um trabalho que eu não tenho dúvida, que vale muito a pena, né? Vale muito, muito a pena. E eu agradeço muitíssimo, presidente, a oportunidade de eu estar aqui hoje, de abrir para mim esse espaço de fala, dessa troca maravilhosa. Eu fui acompanhando aqui também vários colegas queridos, conselheiros de São Paulo apareceram, defensor público, ex-alunos, colegas de diversas áreas, não é, que foram aparecendo aqui ao longo dessa hora com a gente. Então, eu fico muito feliz e satisfeita desse espaço ter sido aberto e que eu pudesse estar aqui essa noite consigo e com os nossos convidados para esse bate-papo. Muito obrigada. Isso fica rodando aí, o pessoal vai vendo depois. Aqui os conselheiros federais daqui do Rio, já teve contatos com eles? Porque os do Rio de Janeiro, a seccional do Rio de Janeiro. Em particular sobre esse projeto? Não, ainda não, porque justamente eu conversei com alguns além da comissão, né, da nossa própria comissão da revisão eleitoral, né, mas eu ainda não estou fazendo a abordagem para os conselheiros das seccionais, porque eu gostaria primeiro de falar com o relator, né, e depois de falar com o relator fazer esse meio de campo. Mas, enfim, pode ser uma ideia já avançar nesse sentido, né? Vamos falar amanhã.
Vamos. Com o Siqueira Castro, que é conselheiro federal daqui do Rio, e tem pelo menos 20 anos que o Siqueira Castro não só um participante, mas um efetivo propulsor das ideias de ação afirmativa. Eu tenho bastante tempo com ele para saber que ele é um sujeito muito importante nessa discussão. Vamos atrás dele amanhã. Vamos atrás dele amanhã. Maravilha, maravilha. Eu só tenho todas as minhas honrarias e agradecimentos à figura do professor Siqueira Castro, que além de ser um lorde, um gentleman na postura, um erudito na intelectualidade, mas antes de qualquer coisa, ele é um ser humano da melhor qualidade. Então, não poderíamos estar em melhor companhia ao irmos atrás do professor Siqueira Castro. Acho até que seria um excelente relator. Olha que jogada. Então, vamos conversar com o presidente. Quem sabe nós estimulamos nessa empreitada, hein? Se o Siqueira Castro for relator, é garantia de que vamos ter uma ótima decisão para o sistema OAB como um todo. Siqueira Castro, ele bebeu muito na fonte de Abdias Nascimento. Quando Abdias voltou para cá, a Elisa Larkin sempre fala isso. Ele era do PDT, ele foi chefe de governo, chefe de gabinete do Brizola aqui, e aproximou muito com essas ideias todas, que essas ideias já são ideias antigas, né? Abdias brigava aí em São Paulo em 1935, brigou em Franca, fechou um clube aí, foi preso, brigou na sapataria, todas essas coisas estão mais. Conselheira Federal, tenho mais 2 minutos antes do relarzinho para dizer da minha alegria, a minha satisfação, né, pela sua simpatia, sua profundidade. Evidentemente que eu estou aqui muito emocionado dessa fala toda. Eu que já luto com esses temas já há bastante tempo, o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental é a entidade que mais vezes esteve no Supremo Tribunal Federal e na tribuna do Supremo. Então, quero agradecer imensamente a sua presença nesse momento aqui. Muito obrigada pelo convite, estou à disposição para conversarmos sempre que quiser. Estou à disposição para debatermos todos esses assuntos que nos importam a todos nós. Muito obrigada, né, pelo convite e por todos que nos assistiram. Quero parabenizar especialmente a OAB de São Paulo e o presidente aí, Caio, né? E especialmente também Felipe Santa Cruz, por estar nesse momento, com tantas frentes aí, e também está levando a OAB nesse segmento, nesse importante de mulheres e negros em geral. Ok? Então, antes... Um abraço, obrigado pela simpatia. Até logo. Vamos salvar a live. É o momento mais importante, que é salvar a live. Um beijo, tchau. Beijo, tchau.